Meus caros irmãos de Jesus e Maria, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Muitas pessoas têm questionado o porquê do pequeno número de vocações para a vida religiosa e sacerdotal. Por que tantos religiosos, já devotos perpétuos, têm abandonado as congregações, institutos, mosteiros? Por que de repente um rapaz e uma moça entram tão entusiasmados para uma congregação e saem, para um mosteiro de clausura e saem? Por que determinado seminarista estava tão bem e abandonou? Por dois motivos. Se não for pelo fato da infidelidade à própria vocação, que esta é uma realidade, o que está acontecendo é um fenômeno muito interessante. Os religiosos, as religiosas estão percebendo que para servir a Cristo, para fazer o bem, para fazer acontecer o Evangelho, não precisam ser religiosos. Muitos sacerdotes, claro, é uma vocação indispensável na igreja, estão percebendo que para se dedicar às missões, não precisam ser padres. Ultimamente os leigos têm dado um show na vida religiosa. Ultimamente os leigos têm demonstrado um afinco, uma dedicação, um zelo apostólico, uma atividade apostólica superior à vida religiosa. Ultimamente os leigos têm dado um exemplo notório de fidelidade à igreja mais que à vida religiosa. Então, por causa disso, muitos religiosos estão percebendo que podem sair e ter a mesma atividade em prol do reino e não precisar da vida religiosa como tal. Por quê? Porque os leigos têm demonstrado uma dedicação, uma fidelidade à igreja que está faltando na vida religiosa. Isso já era esperado, já tinha sido profetizado por vários santos, que chegaria um ponto que a vida religiosa passaria por este noviciado de fogo. É claro que os que ficam são aquelas que verdadeiramente foram chamados à vida de completa e exclusiva consagração a Cristo. É claro que os que ficam são aqueles que de fato foram chamados ao sacerdócio. Mas hoje não faz muita diferença a vida religiosa para a vida de um leigo engajado. E às vezes, tanto mais que um leigo, uma leiga, faz por Deus, pela igreja, pela sua paróquia, o que um religioso e uma religiosa não está fazendo de modo algum. Isso é um sinal muito bom, porque demonstra a diversidade dos dons do Espírito Santo, a variedade das vocações na igreja, o surgimento, por exemplo, das eremitas urbanas, como nunca esta vocação tem crescido na igreja a nível de mundo. Só tem um detalhe, outro dia alguém me pedia para iniciá-la na vida de eremita. Não, a vida de eremita, a vocação de eremita é um chamado específico de Deus. Uma coisa é você ficar trancado em casa, outra coisa é você viver como eremita em sua casa, seu apartamento, seu sítio. A vocação para a vida de eremita urbano tem que ser um chamado de Deus. E depois de longa caminhada, não é? Não é entregar as armas, não é jogar a toalha, não é desistir da missão, é assumir uma nova missão, um novo jeito de ser igreja, uma nova maneira de se comprometer com Deus, porque se há uma coisa que se faz muito no eremitério urbano é rezar, tanto quanto os monges de vida contemplativa. Então hoje está acontecendo esse fenômeno muito interessante na igreja. Religiosos estão abandonando a vida religiosa porque descobriram que podem fazer o mesmo serviço por Deus sem precisar estar numa congregação. E se as congregações quiserem vocações, é preciso que haja uma boa pastoral vocacional e que a vida lá dentro seja o que o folhetinho da congregação mostra. Muitas moças e rapazes entram e a vida que se leva lá dentro não tem nada a ver com o folhetinho vocacional das reuniões vocacionais. Então, se as congregações quiserem as vocações superiores gerais, terão que investir muito na qualidade da propaganda vocacional. E mais do que isso, na vivência interna do que pregam ser o carisma de uma determinada congregação.
Os religiosos estão vendo, se é para cuidar de idosos, não precisa ser freira, nem irmão, nem frade. Se é para ir para a África, não precisa ser religioso. Se é para cuidar de criança, não precisa ser religioso. Se cuida de criança com o mesmo amor, sendo leigo. Então vai acontecer aquilo que Jesus já havia profetizado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então quando você vê uma freira deixar a vida religiosa depois de tantos anos, é bom não julgar. Aquela irmã pode ter chegado à conclusão de que ela pode fazer esse mesmo trabalho sem precisar ser freira. Ela pode inclusive se casar e criar, constituir uma família de acordo com o Evangelho. Se você vê um seminarista desistindo, não julgue. É melhor que ele seja um ótimo leigo do que um péssimo sacerdote. Se você perceber uma pessoa de clausura deixando o mosteiro, é bom que seja assim, do que ser uma péssima monja que escandaliza através das grades. Hoje, mais do que nunca, o Evangelho é para os fortes. O Evangelho é para os decididos, os compenetrados, aqueles que não são iludidos com fantasias da Idade Média, mas com a realidade do século presente e os desafios que comportam ser consagrado hoje. O Espírito Santo vai continuar chamando, sim, mas apenas aqueles que verdadeiramente serão tocados para pertencer de modo exclusivo a Cristo. Hoje já não se fala na vida religiosa no amor esponsal. Se evita esses temas. Os temas são só o Deus da vida, a luta pela sociedade nova, a união das comunidades, a inter-relação das SEBs. Aí a pessoa percebe que não precisa ser freira para fazer aquilo. Uma assistente social leiga cristã católica faz melhor do que uma religiosa. Essas histórias de comunidade inserida, acaba que a comunidade não está nem aí para as irmãs que estão ali. Elas não representam nada. Por quê? Porque elas estão inseridas, mas não estão produzindo frutos. Elas estão inseridas, mas não estão envolvidas. É muito fácil abrir uma casa da congregação no meio da favela, fazer uma catequese com criança e voltar para casa. Então hoje é preciso ver isso. A missão e quem pratica a missão e quem dá testemunho da missão. Eu nunca fui chamado ao sacerdócio. Eu não me arrependo de não ter ingressado na vida religiosa. Por exemplo, a minha vocação é o Carmelo. E louvo a Deus por não ter entrado, porque eu pude aqui viver o espírito do Carmelo de uma maneira livre, espontânea. E talvez se eu fosse um frade carmelita, eu já tivesse perdido até a minha fé. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa certa no lugar certo, destinado por Deus. Lá estão os frades fiéis, chamados, qualificados, que vivem o seu ideal. Mas tem os que estão lá como instrumentos do mal, para causar o mal e fazer muitas vocações desistirem. Então eu vivo a espiritualidade do Carmelo, da antiga observância. Eu não tenho nada com Santa Teresa d'Ávila, nem com São João da Cruz, nada, em área nenhuma. A minha vocação é o Carmelo da antiga observância. Estou muito feliz. Mas eu preciso produzir os frutos da minha ordem, da minha espiritualidade, das orientações que eu recebo dos frades. Aí sim, a minha vocação tem sentido, a minha vocação tem labor, a minha vocação tem gosto, tem perfume, tem característica. E eu não preciso estar dentro de uma clausura, de um mosteiro, de uma casa de formação, porque também esse não é o meu chamado. Feliz quem está lá chamado por Deus, feliz quem se encontrou dentro daquelas estruturas que geram santos, não tenha dúvida. Mas está acontecendo isso. Muitos religiosos estão percebendo que podem servir Jesus, tanto quanto ou mais, que como religiosos. Isso é um fenômeno novo, irmãos. É um fenômeno novo, já adiantado pelos santos, profetizados por eles, profetizado por muitos santos.
Que Deus nos ajude a entender as novas tendências de vocação de hoje, os novos rumos da igreja, as novas mentalidades de consagração, os novos sinais da procura de Deus, da santificação pessoal e comunitária. Que nós possamos incentivar as pessoas a descobrir o seu lugar na igreja e que possam dar testemunho disso, que possam caminhar nesta direção. Isso tudo que eu estou falando é para o bem da igreja, não é para o mal, né? Às vezes a gente vê uma religiosa saindo e nós cobrimos aquela pessoa de impropérios, como se o Espírito Santo não fosse produzir nela os frutos da graça, fora do mosteiro, fora do convento. Alguma coisa bateu, alguma coisa tocou. Rezemos. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.